Muito se discute sobre os problemas da sociedade, a falta, muitas coisas que faltam pra gente, problemas econômicos, problemas políticos, a pobreza, a miséria, a falta de segurança, a falta de saúde, muitas coisas que a gente automaticamente joga a culpa na política, que ela realmente tem muita culpa, né? O político tem culpa de muito, influencia muito as coisas ruins que a gente está passando, que a gente está vivendo, o buraco que o nosso país ele se encontra. Só que eu estava pensando numa questão que eu não vejo absolutamente ninguém falar. Ninguém. Não vejo lugar nenhum. Eu não vejo um youtuber falar. Eu não vejo ninguém em jornais, em televisões, influenciadores, pessoas que se dizem influenciadores falar e questionar. Que é a questão dos pais. Como que você é como pai? Porque é muito fácil você dizer que tem um sonho de ser pai, de ser mãe. E depois que você conquista esse sonho de ser pai e mãe, como você age com o seu filho? Você cria, você educa. Mas eu tô falando educar de verdade. Você educa de verdade o seu filho? Você passa valores pro seu filho? Você mostra pra ele que o mundo ele não gira em torno dele, que as coisas são difíceis, que o mundo ele é difícil, que ele vai precisar lutar a vida inteira para conquistar as coisas que ele quer, para que as coisas na vida dele dê certo e que ele seja uma pessoa respeitosa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta e que constrói as coisas pelo esforço próprio e sem passar por cima de ninguém. Depois daquele acontecimento do avião, da moça do avião, eu pensei bem nisso. Na verdade, eu já penso há muito tempo. Mas eu já comecei a pensar mais ainda, porque pra mim é muito absurdo, pra muita gente foi, tanto que ela ficou muito famosa. Mas é impressionante como a pessoa ela bota um ser humano no mundo, ela bota o filho no mundo, muitas vezes deixa largado, deixa a pessoa largada sem rumo, não educa, não passa valores, princípios. E na hora de defender, vira um leão, vira uma leoa, né? Quantos casos a gente não conhece, assim, de pai e mãe que não fez a obrigação de educar o filho e na hora de defender ele, a criança mimada, o adolescente mimado, virou o bicho. Na hora de defender, parte pra cima de outra pessoa de um jeito que não tem justificativa. Porque o seu papel é você criar e educar o seu filho. É uma obrigação, é o seu papel, é o seu dever. Não é uma escolha. Isso daí não é uma escolha. Você não. Isso devia ser, pra mim, isso devia estar na lei. Deviam ter leis pra isso. Aquela história de, eu educo meu filho do jeito que eu quiser. Não, Nanina, não. Não é do jeito que você quiser, não. Mas não é mesmo. Eu não tô dizendo que as outras pessoas têm que opinar na forma que você tem que criar os seus filhos. Mas você tem que ter a noção de como fazer isso. Você, antes de ter o seu filho, você precisava ter se preparado, pensado muito bem, porque na hora de fazer estava ótimo, né? Você devia ter pensado muito bem como seria depois, se você tinha algo a oferecer a ele. Isso tudo você tinha que pensar antes.
Porque eu vejo essa questão da educação, do que os pais fazem com seus filhos, e na verdade deixam de fazer, né? Essa questão para mim é uma das maiores importantes da sociedade. Para mim, se você não educa seu filho, você não tem direito de reclamar de político, você não tem direito de defender ele. Se você não deu a educação que ele precisava ter, você não tem direito. Porque aí a rua vai ensinar ele. A vida vai ensinar ele. Então não adianta você pagar de brabo. Seu filho arrumou encrenca na rua e apanhou, não adianta você ir lá e querer ameaçar a pessoa, querer mostrar que é o pai coruja, que é o pai bom, que é a mãe boa, que acha que tá querendo o melhor pro filho, sendo que na verdade você não tá fazendo uma coisa boa pra ele, não. Se você age dessa maneira, você não tá sendo bom pra ele. Então essa é uma obrigação sua. Não é uma escolha, é um dever. E se você tá vendo sinais, você tá percebendo que o seu filho ele não tá tendo bom comportamento. Porque muita gente pensa assim, eu vou tratar os meus filhos iguais. Não tem que ser tratado igual. Seu filho ele tem que ter a atenção que ele precisa ter, dependendo da forma de como ele é. Você entende? Então você acha justo que você... Vamos supor que você tem 2 filhos. Um deles, ele mostra ser uma boa pessoa. Ele é carinhoso, ele ajuda, ele se mostra empenhado. E o outro, ele tá mostrando que vai virar um vagabundo. Tem atitudes de alguém que não vai virar nada na vida. E você tá percebendo isso. Você acha que é justo você tratar os dois da mesma forma? Você acha justo isso? Porque eu não acho. Se eu tivesse 2 filhos assim, e eu vejo que um tá tendo um comportamento excelente, ele tá se tornando um cidadão bom, um cidadão digno e honesto, eu vou dar os parabéns pra ele, e o outro que tá indo pro caminho errado, eu vou mostrar pra ele que ele tá indo no caminho errado. Eu não vou oprimir ele, mas eu vou no mínimo mostrar e dizer. Porque é um dever meu. Eu pus essa pessoa no mundo. É um dever. Eu tenho que mostrar um caminho para ela. Porque às vezes ele tá tendo esse comportamento porque ele tá perdido. E eu tenho que mostrar, com a minha experiência de vida, por ser uma pessoa mais velha, por ser um pai, por ser uma mãe, eu tenho que mostrar para ele o caminho. Eu tenho que falar, olha, não é legal essa maneira que você está agindo. Isso vai te afetar no futuro. Porque um dia você não vai me ter mais por perto. Eu não vou poder fazer tudo por você a vida inteira. Você vai se tornar um homem, você vai se tornar uma mulher. Você vai ser um adulto que vai estar na sociedade. Você vai trabalhar, você vai conhecer uma pessoa e você vai ter seu esposo, sua esposa, você vai ter amigos e você precisa ter discernimento para entregar esse caminho ao filho. É o que eu faria com ele. Mostrar que a vida ela não gira em torno dele, que ele não é livre para agir do jeito que ele quiser e que eu não vou defender ele sempre que ele quiser. Eu vou defender se precisar defender, e se eu tiver a certeza de que ele tá no lado certo da história. Pelo menos é o que eu penso, e que se eu tivesse um filho é o que eu ia querer para ele, fazer ele ir para um caminho bom e ser uma pessoa honesta,
e tá no lado certo da história. Porque não existe meio termo. Ou você é honesto, ou você não é. Por exemplo, seu filho acha algo. Bom, se aquilo foi perdido, de alguém aquilo ali era. Então essa história de achado não é roubado, ela não existe. Se dá pra achar o dono, tem que achar. É de alguém aquilo. Não surgiu do nada. Então, numa situação como essa, o que você fala pra ele? Você manda ele devolver? Você faz ele procurar o dono? Ou você é dessa filosofia de achado não é roubado e deixa ele se aproveitar dessa situação para pegar algo que não é dele, que é de outra pessoa? São pequenas coisas. São pequenos atos que se constrói a vida. A vida ela é construída dessas atitudes, dessas pequenas atitudes que você toma e que pode te tornar uma pessoa de caráter ou uma pessoa sem caráter. Uma pessoa sem caráter não é só quem bota uma arma na cabeça da outra e rouba, não é só quem mata, não é quem só comete crime grave, não. Assim como Deus falou e está na Bíblia, existem pequenos pecados, não, existe o pecado. Eu não sei qual é a sua religião. Hoje eu nem tenho religião, mas eu estou citando a Bíblia porque eu gosto de pegar as coisas boas de tudo que eu vejo, consumo e leio. Independente do que a gente segue, de qual religião. Mas é pegar as coisas e levar como filosofia pra gente e pros nossos filhos que a gente vai criar no futuro, ou que tenha agora. É nesses pequenos momentos da vida que você percebe como que você está sendo como pai e mãe. E eu vou repetir mais uma vez, isso é uma obrigação, é um dever. A partir do momento que você bota um filho no mundo, você está devendo isso para a sociedade inteira. Você está assinando um termo de responsabilidade de que você vai dar educação para aquela pessoa. A escola não vai dar educação. A escola não é para educar. A escola é para ensinar. Já começa que a escola ela não faz nem o papel dela de ensinar a pessoa a conseguir um emprego, a administrar o dinheiro dela, ter um trabalho. Nem na vida profissional a escola ela faz o papel dela. Então, você deixar para a escola o papel de educar, você está cometendo uma loucura. Uma loucura. Porque nem o que ela se propõe a fazer ela não faz. Imagina fazer algo que ela não tem obrigação de fazer. Você tem a obrigação de fazer. E a gente está num mundo cada vez mais tenebroso. Cada vez mais difícil de se lidar com as pessoas. E aí eu vou te falar. Se você ficar nessa história de romance de que vai casar e vai ter um conto de fadas e vai ter 2 filhinhos e vai viver felizes para sempre e seu papel acabou aí, você tá fazendo mais mal pro mundo do que qualquer político, qualquer bandido que tem por aí. Porque os problemas, eles têm que ser analisados desde o começo ao fim. As coisas que acontecem na vida, elas são resultados de coisas que aconteceram desde que a pessoa nasceu
até a vida adulta dela. Então, como que alguém vai ter alguma estrutura, vai ser um cidadão de bem se ela não teve educação? Se o pai e a mãe não fizeram o papel deles? Eu tenho certeza, pode fazer qualquer pesquisa que vai ser nítido que pessoas que cometeram crimes, pessoas que fazem mal para a sociedade, elas são completamente desestruturadas familiarmente. Ninguém precisa me falar isso para ter certeza disso. Então é isso. Não dá mais para as pessoas jogar a culpa das atitudes dela em terceiros, se ela não cumpriu o primeiro papel. Se você cumpre seu papel como cidadão, aí depois você joga a culpa no político. Aí você desce o pau, desce a lenha. Mas se você não faz o seu, esquece, você não tem nem o direito disso.